Compreender o mistério. É extraordinariamente difícil perceber o que o cérebro faz na realidade. Se a natureza tem sentido de humor, esta é a melhor das piadas. Manter o cérebro embrulhado, mesmo que a mente esteja sempre a utilizá-lo. Não conseguimos perceber como funciona um neurónio simplesmente por pensar nele. Na realidade, nem conseguimos perceber que os neurônios existem. Não vemos nem sentimos as células do nosso cérebro. Com o nascer dos raios-x, das ressonâncias magnéticas e de sofisticadas técnicas cirúrgicas, a neurociência consegue tornar visível a maquinaria do cérebro. Ali está ele, cintilando com microvolts de eletricidade, transportando algumas moléculas de neurotransmissores através das sinapses e, ainda assim, para todos os efeitos e objetivos, as células do cérebro atuam como todas as outras células do corpo. Até as células da pele segregam vários neurotransmissores. Assim sendo, por que temos de abrir os nossos olhos para ver o nascer do sol em vez de simplesmente agarrar no cotovelo para o ver? Ninguém conseguiu resolver a discrepância entre a função de uma célula cerebral fazendo saltar átomos e moléculas a toda a volta e o fértil mundo quadridimensional produzido pelo cérebro. Para ultrapassar esta dificuldade fundamental, a realidade tem de ser redimensionada do zero. Equiparar o cérebro a um computador é uma suposição frequentemente que pode ser descartada praticamente de imediato. Imaginemos que vislumbramos uma bela rosa cor-de-rosa chamada Queen Elizabeth e decidimos plantar uma no nosso jardim. Quando chegamos à estufa, o nome da rosa escapa da nossa mente. Mas, passado alguns segundos, lembramo-nos. Se em vez disso perguntássemos ao nosso smartphone o nome correto, ele passaria por cada uma das rosas cor-de-rosa nos seus chips de memória e, enquanto passava por este custoso processo, nunca saberia que Queen Elizabeth era o nome certo, até nós lhe dissermos. Os computadores não são de forma alguma mais inteligentes. A publicidade mundial contornou a derrota, em 1997, do campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, por um programa de computador da IBM chamado Deep Blue. Ambos, homem e máquina, tinham estado a trocar vitórias e derrotas durante 2 anos. E a última vitória do Deep Blue foi aclamada como um passo na direção da inteligência artificial. Mas a questão é precisamente essa. Aquilo que o computador fez foi artificial. Num sofisticado programa de software que a IBM aperfeiçoava e atualizava continuamente, a operação essencial era inspecionar cada possível jogada de xadrez com o objetivo de chegar àquela que era estatisticamente considerada a melhor. Assim, por um lado, Kasparov contra Deep Blue era uma disputa entre seres humanos de ambos os lados, mas com abordagens amplamente diferentes. Um jogador de xadrez humano não segue minimamente este procedimento. Em vez disso, a capacidade de jogar xadrez foi aprimorada e, com esta mestria, vem também um sentido de estratégia, imaginação e a capacidade de avaliar o adversário. E muitas vitórias são devidas tanto à mestria psicológica como às capacidades. Um campeão vê a jogada certa sem ter de passar por todas as jogadas possíveis. Na realidade, o Deep Blue nem sequer sabia jogar xadrez. Apenas lançava números e jogava com probabilidades. A principal razão para esta estratégia indireta ter acabado por funcionar foi o fato de os programadores terem utilizado alternativas que imitaram a forma como a mente humana funciona. Mas o computador não tinha forma alguma de sugerir, ele próprio, essas alternativas. Com efeito, chamar inteligente ao Deep Blue é o mesmo que dizer que uma máquina de calcular é inteligente. E, igualmente errado. Da mesma forma, os seres humanos passam por experiências interiores como o amor, a alegria, inspiração, descoberta, surpresa, aborrecimento, angústia e frustração, que não podem ser transformadas em números. Assim sendo, todo o mundo interior é alienígena em relação aos computadores. Os peritos em inteligência artificial têm tendência a desvalorizar o mundo interior como se tratasse de uma falha técnica ou até mesmo de uma lesão.
Se assim fosse, isso transformaria toda a história da arte e da música numa ilusão, junto com cada ato de imaginação e todas as emoções e, em última instância, também a própria ciência, já que a ciência é igualmente um processo criativo. É óbvio que a mente não pode ser digitalizada, por isso, transformar o cérebro num supercomputador é enganador, pois tudo o que faz é digitalizado. 5 razões para os computadores não terem mente. As mentes pensam. Os computadores manipulam dígitos. As mentes compreendem conceitos. Os computadores não compreendem nada. As mentes preocupam-se, têm dúvidas, fazem autorreflexão e esperam compreensão. As mentes têm sentimentos. Os computadores expelem respostas baseadas em números triturados. As mentes perguntam porquê. Os computadores não perguntam nada a não ser que comandos por alguém com uma mente. As mentes navegam pelo mundo através das experiências que vão tendo. Os computadores não têm experiências. Fazem correr o software, nada mais, nada menos que isso. Com efeito, o modelo computadorizado do cérebro ganhou importância apenas porque modelos propostos anteriormente demonstraram ser completamente inadequados. Podemos fazer uma visita rápida pela sucata dos modelos ferrugentos, lembrando pelo caminho o porquê de cada um conter um defeito fatal, quando tenta explicar a mente como operação do cérebro. Negação. E este é o ponto de partida. A afirmação de que apenas o cérebro existe, sendo a mente um subproduto que não possui realidade por si só. Os negadores têm uma enorme vantagem. Podem ir à sua vida como habitualmente sem se preocuparem com a mente. Essa é uma perspectiva aliciante para muitos. Afinal, dizem eles, o negócio prático da ciência não requer falar da mente, requer fazer experiências e recolher dados. Existe também a negação suave, que afirma que a mente existe, mas é algo óbvio, tal como o oxigênio no ar. Ambos são necessários. No entanto, podemos fazer ciência para sempre sem necessidade de nos referirmos a eles. O defeito fatal na negação. Existem vários aspectos que os negadores não podem explicar, nomeadamente o comportamento das partículas quânticas e o efeito do observador. O fato de a consciência alterar o mundo quântico é tão prático como qualquer outro fato científico. Como tal, deixar a mente fora da equação não é viável. Existe também a inevitável situação de que a mente e matéria estão continuamente em interação no cérebro. Os pensamentos dão origem aos químicos e vice-versa. Ninguém pode negar esta situação. Percepção passiva. Uma outra facção admite que a mente é real, mas limitada. O cérebro conhece o mundo através dos 5 sentidos, agindo como recoletor de dados. Este ponto de vista é apelativo porque a ciência em si trata integralmente de dados, tal como uma máquina fotográfica. O cérebro é passivo, mas extremamente preciso. Foca um objeto e, ao confiar nessa imagem, junto com os outros 4 sentidos, é suficiente. Se precisarmos de melhores dados, algo do qual a ciência não abdica, existem sempre melhores telescópios e microscópios para alargar a nossa visão e regiões que o olho por si só não consegue ver. O defeito fatal na percepção passiva, todos os microscópios, telescópios, máquinas de raio-x e todos outros instrumentos criados para agir como percepcionadores passivos não detectam nada sem a mente humana interpretar primeiro. As mentes que construíram estes aparelhos não o fizeram de forma passiva. A criatividade da consciência foi envolvida, o que vai muito além da simples recolha de dados. A complexidade igual à consciência. Esta área tem uma visão alargada da mente como um fenómeno bastante complexo. Com efeito, a complexidade pode ajudar-nos a compreender a forma como o primitivo sistema nervoso dos vermes, peixes e répteis evoluiu para a infinita riqueza do cérebro humano. A parte cativante da teoria da complexidade é que contorna o ponto da teoria sobre a forma como, de algum modo, a matéria morta aprendeu a pensar e a evidenciar-se num exame ao cérebro. Matéria é matéria, ponto. Mas ao longo de milhões de anos,
simples átomos e moléculas evoluíram para estruturas incrivelmente complexas. A mais complexa destas estruturas está associada à vida na Terra. Se a vida é um subproduto da complexidade, então, pela mesma ordem de ideias, as propriedades das coisas vivas podem ser relacionadas com a sua complexidade. Por exemplo, organismos unicelulares a flutuar numa poça d'água irão procurar a luz, e a partir desta resposta primitiva, evoluíram todos os sistemas visuais, incluindo o olho da águia, que pode detectar o movimento de um rato a centenas de metros do chão. Do mesmo modo, tudo o que o cérebro humano consegue fazer tem uma origem ancestral em criaturas que o fazem menos bem, desde a forma como os chimpanzés utilizam ferramentas rudimentares, às abelhas que se movimentam num padrão que indica onde se encontra a melhor fonte de pólen. No mundo onde a complexidade está em constante evolução, o cérebro humano é o topo da joia da coroa. A complexidade forneceu ao cérebro as suas capacidades, inclusive o pensamento e a racionalidade. O defeito fatal na complexidade equiparada à consciência. Ninguém nunca esclareceu a forma como a complexidade explica os atributos da vida. Tal como referimos anteriormente, acrescentar mais cartas a um baralho não significa que o baralho vai de repente aprender a jogar póquer. Pegar em bactérias primitivas e misturá-las com mais moléculas não explica a forma como as primeiras células surgiram e certamente não explica a forma como estas células adquiriram comportamentos complexos. A hipótese zombie. Esta área é marginalizada, mas ganhou a atenção dos média devido ao seu nome cativante e devido aos esforços publicitários de um leal advogado e filósofo, Daniel Dennett. A premissa básica é determinista. Cada célula cerebral funciona a partir de princípios físicos de bioquímica e eletromagnetismo. Os neurónios existem sem escolha ou livre-arbítrio. Estão presos e condicionados pelas leis da natureza. Assim sendo, como cada pessoa é o produto das células cerebrais, cada um de nós é essencialmente um fantoche dependente de processos físicos, sobre os quais não temos poder de controle. Tal como os zombies, passamos pelos movimentos das entidades vivas, mas a nossa crença de que temos escolha, livre-arbítrio, um eu separado e, até mesmo, doses de consciência torna-se numa reconfortante história que nós, zombies, contamos à volta da fogueira para nos mantermos quentes. À semelhança da teoria da complexidade da mente, a teoria zombie defende que a consciência é um subproduto dos milhões de bilhões de conexões neurais. Se construirmos um supercomputador com essas mesmas conexões, será aparentemente tão consciente como um ser humano. O defeito fatal na hipótese zombie. Dois erros fatais vêm à tona, pondo de parte a absurda afirmação que diz que os seres humanos não são conscientes, o que é mais uma brincadeira arreliadora do que pensamento sério. A primeira falha é a criatividade. Os seres humanos são capazes de praticamente infinitos atos de invenção, arte, conhecimento, filosofia e descoberta que não podem ser reduzidos a funções fixas das células. Em segundo lugar, o argumento zombie é autocontraditório porque as pessoas que o adotam, sendo zombies, não têm forma de mostrar que as suas noções são confiáveis. É como um estranho vir dizer-nos: vou contar-vos tudo sobre a realidade, mas primeiro tem de saber que eu não sou real. Porque não gosta o cérebro dos Beatles? É mais fácil matar um vampiro com uma estaca no coração do que difundir a suposição de que o cérebro, um objeto físico, tem o poder de criar a mente. Mas pelo menos vimos os defeitos fatais nas atuais teorias do cérebro e da mente. Desmontar uma má ideia, no entanto, não é o mesmo que encontrar uma melhor. Podemos apresentar uma ideia melhor através de Paul McCartney e do seu belíssimo Let It Be, um clássico dos Beatles. O nosso cérebro aprecia a canção, ou será que é a mente que o faz? Do lado do cérebro, como argumento, os neurocientistas podem particularizar alguns processos específicos do cérebro quando Let It Be
entra no canal auditivo como vibrações sonoras. Os investigadores da Universidade McGill, em Toronto, ligaram vários indivíduos a elétrodos que mediam a sua atividade cerebral enquanto ouviam a música. Tal como se podia prever, a música cria o seu próprio padrão de resposta comparado com sons não musicais. O impulso puro, que alcança o centro auditivo no córtex, distribuiu-se por localizações específicas onde ritmo, tempo, melodia, tom e outras qualidades são separadamente processadas numa matéria de milésimos de segundo. O córtex pré-frontal até compara a música que estamos a ouvir neste momento com a música que esperamos ouvir de experiências passadas. Ao comparar ambas, o nosso cérebro pode ser desafiado por algo que nunca esperava ouvir e, posteriormente, esta pode ser uma agradável ou detestável surpresa. A pesquisa revela igualmente que o cérebro fica programado na infância em função do sistema de música a que é exposto. O cérebro de um bebê chinês desenvolve ligações específicas que respondem à harmonia chinesa, conduzindo assim ao seu prazer. Um bebê nascido no Ocidente, exposto às harmonias ocidentais, está programado para gostar deste sistema em vez do chinês. Por fim, os investigadores podiam recorrer a um espetáculo musical e modificá-lo gradualmente através de um programa informático para ver se o cérebro notava alguma diferença. Será que conseguimos distinguir o verdadeiro Paul McCartney da melhor versão sintetizada? Depende. À medida que a música se torna mais mecânica e menos pessoal, é frequente que o cérebro não se aperceber de qualquer diferença até a alteração ser completamente óbvia. Isto pode explicar o não ter ouvido e, no extremo oposto, a subtil capacidade de um músico profissional para detectar notas mais suaves de estilo musical. Diferentes ligações conduzem a diferentes níveis de apreciação. A investigação sobre música e cérebro tornou-se extremamente sofisticada. No entanto, argumentaríamos que todo este esquema para observar a música está errado e não vai dar origem a qualquer resposta que se aproxime da verdade. Quando a investigação cerebral é clinicamente útil, como no tratamento da doença de Parkinson, por exemplo, ou na ajuda a pessoas em recuperação de AVC, são referidos os seguintes fatores. De alguma forma orgânica, uma função cerebral correu mal. A função afetada pode ser isolada. A função afetada pode ser observada. Os mecanismos de correção da função afetada são bem compreendidos. Quando uma vítima da AVC dá entrada nas urgências, um exame imagiológico cerebral localiza a zona hemorrágica e a hemorragia é travada através de medicação ou cirurgia. Desta forma, são satisfeitas todas as vantagens de tratar o cérebro como algo danificado. A ciência médica consegue observar as funções cerebrais com enorme precisão, permitindo aos cirurgiões desempenharem o seu trabalho de forma mais primorosa e conduzindo-os a uma medicação mais localizada e específica. No entanto, no que diz respeito à música, praticamente nenhum dos fatores decisivos é utilizado. Nenhuma função cerebral correu mal. As funções cerebrais que reproduzem a música são complexas e estão misteriosamente ligadas. A atual transformação dos sinais sonoros em música com significado não pode ser observada fisicamente. Não existe explicação para a razão pela qual o cérebro mais desenvolvido tem evoluído para inventar e apreciar música. Por isso, não existe cura para as pessoas que são completamente indiferentes à música. Não é uma doença. Será esta apenas uma questão de a neurociência estar a ficar para trás? Será que uma enorme quantidade de dinheiro e mais bolsas de investigação originariam respostas melhores? Não se todo o modelo estiver fundamentalmente errado. De algum modo, o cérebro produz música a partir de puros dados físicos, vibrações de moléculas de ar, e esse é um aspecto com que todos concordam.
Um rádio também produz música, e no entanto seria absurdo dizer que ambos são iguais. Um rádio é uma máquina que trabalha a partir de processos físicos e pré-determinados. No entanto, e por mais que possa parecer semelhante, o cérebro humano pode fazer o que quiser com sinais musicais, inclusive afiná-los completamente. Tudo depende daquilo que a mente quer. Os mecanismos cerebrais existem para ser utilizados pela mente. Quando uma pessoa gosta ou não de um excerto musical, a mente toma essa decisão e não os centros de prazer, sofrimento existentes no cérebro. Quando um compositor está inspirado, o seu cérebro fornece a inspiração, não os seus neurónios. Como podemos ter tanta certeza? A resposta daria para escrever um livro, mas vamos dividi-la em 3 secções. Primeiro, o determinismo é errado. Se o cérebro está programado desde a infância para ouvir música chinesa na China, música indiana na Índia, música japonesa no Japão e assim por diante, porque tem atualmente todos estes países orquestras sinfónicas ao estilo ocidental, praticamente preenchidas com músicos nativos a tocar música clássica ocidental. Não podemos dizer que o cérebro está programado quando as ligações podem ser alteradas livremente. O determinismo combina com um esquema de uma rede neurológica, mas sucumbe na vida real. Analogamente, é como se os investigadores cerebrais estivessem a tentar dizer-nos que as ligações caseiras podem passar de corrente alternada para corrente contínua por si sós. Isto é equivalente à decisão de um cérebro gostar de música chinesa. Apenas a mente consegue criar essa alteração. Se uma dúzia de áreas interrelacionadas do cérebro combinam processar música, por oposição a processar o som de uma serra elétrica ou do vento a bater nas árvores, como sabe, antecipadamente, o input puro para onde tem de ir. O centro auditivo recebe todos os dados puros da mesma forma, pelos mesmos canais do ouvido interno. No entanto, os dados de um piano vão diretamente para o processamento musical. Isto implica que o centro auditivo já saiba que os sons pertencem à serra elétrica e que os sons que são música, mas não é isso que acontece. Nós vemos para onde vai cada sinal, não sabemos a razão por que vai. Vamos atrasar o relógio para uma época em que ouvimos o Let It Be pela primeira vez. Os lobos pré-frontais comparam a música nova com as expectativas passadas de uma pessoa. Isto possibilita que nova música nos surpreenda e agrade ao desafiar as nossas expectativas. Mas há alturas em que a nova música precisa precisamente a reação oposta no mesmo ouvinte. Podemos não estar com vontade de ouvir jazz um dia e, no entanto, adorar este género no dia seguinte. Ella Fitzgerald pode aborrecer-nos para virmos a descobrir mais tarde que a achamos maravilhosa. Dito de outra forma, a resposta musical está sujeita a mudanças imprevisíveis. Nenhum sistema mecânico consegue explicar esta variabilidade e reduzi-la a sinais neurológicos aleatórios. Só afunda mais o problema. Não se pode esperar que a química presente no neurónio produza uma resposta e outra exatamente oposta a essa. 2. A biologia não é suficiente. A música expõe a razão porque alguns comportamentos humanos não fazem qualquer sentido em termos biológicos ou em termos de evolução. Gostamos de música porque gostamos, não porque os nossos antepassados fizeram mais e melhores bebés se os seus genes transportavam uma reação à música. Procurar a necessidade evolutiva da música é pôr o carro à frente dos bois. Em vez de precisarmos da música como um mecanismo de sobrevivência, gostamos de sobreviver graças à música porque as nossas mentes se encantam com ela. Por alguma sensata perspectiva darwiniana, a audição humana deveria ter favorecido a mais aguçada sensibilidade possível para que os nossos antepassados conseguissem ouvir um leão a 100 metros de distância em vez de 10 ou 20. Não ser comido é uma boa forma de sobreviver. Ou como a raposa do Ártico, deveríamos ser capazes de ouvir um rato deslocar-se por baixo de meio metro de neve. Mais comida no inverno conduz a uma melhor sobrevivência. Mas nós não evoluímos com essa perspicácia. Em vez disso, evoluímos o completamente inútil, do ponto de vista de sobrevivência,
mas agradabilíssimo gosto pela música. A música é pessoal, extravagante e imprevisível. Não é uma falha que a ciência tenha de corrigir ou explicar. Faz parte da natureza humana. Numa célebre ocasião, os soldados inimigos surgiram das trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial para cantar juntos um cântico de Natal. O que é mais humano? Esse comportamento ou combater até à morte numa guerra sem sentido? Ambos, na realidade. A natureza humana, tal como a música, é inexplicável na sua complexidade. Algo de novo foi criado espontaneamente quando Let It Be surgiu. Novos estilos emergiram a partir da inspiração pura. Mas digamos que poderíamos construir um supercomputador e fornecer todos os acordes e frases musicais possíveis. A título de curiosidade, haveria mais sons do que átomos no universo e que programávamos o computador para desenvolver todos os estilos musicais possíveis. Com o tempo, iria produzir a música de Beethoven simplesmente ao acaso. Mas é precisamente isso que invalida o modelo computador-cérebro, porque Beethoven não passou milhares de horas ao trautear combinações ao acaso até emergir um novo estilo. Em vez disso, nasceu um gênio musical, uma única mente musical que ouvia o velho estilo, que cresceu criativamente para além dele e que transformou a música clássica para sempre. 3. O nosso cérebro não está a ouvir os Beatles, nós é que estamos. O problema mente-cérebro, também apelidado de problema complexo, revelou-se completamente impossível porque colocar o cérebro em primeiro lugar foi um erro. Os neurónios não ouvem música. Nós, sim. Portanto, por que examinar os neurónios como sendo a solução para a música? Ou para qualquer experiência? Até os mais essenciais elementos da consciência estão ausentes do cérebro. Não faz ideia que existe. Se espetarmos uma faca no cérebro, ele não sente qualquer dor. Não tem preferência por Bach ou Led Zeppelin. Em suma, a mente não consegue ser explicada pela utilização de qualquer objeto ou coisa, nem mesmo do glorioso objeto que é o nosso cérebro. Não iríamos perguntar ao rádio do nosso carro se preferia os Beatles ou Led Zeppelin. Também não estaríamos à espera que o nosso computador portátil gritasse "Ai!" se lhe espetássemos uma faca. É hora de encarar os fatos. Não existe nenhum processo físico que transforme as vibrações do ar em música. No interior do cérebro não existe música. É um ambiente totalmente silencioso. Let It Be, com as suas qualidades de doçura, sentimento religioso, prazer e tudo mais, não é um produto dos circuitos do cérebro. É construído a partir do infinito potencial da mente que é processado pelo nosso sistema nervoso. A música não pode ser encontrada num rádio, num piano, num violino ou numa coleção de neurónios que enviam sinais químicos e elétricos uns aos outros. Se levarmos a sério estes fatos, a mente assume um estatuto que nenhuma máquina consegue duplicar. Este estatuto é aquilo a que chamamos consciência. A consciência não pode ser fabricada, o que torna possível reinventar o universo. Não como um local onde a consciência de algum modo tenha ficado amontoada no feliz planeta Terra, 2/3 fora do centro de uma galáxia chamada Via Láctea, mas como um local onde a consciência está em todo lado. Na física, existem vários observadores hesitantes ou indecisos que irão admitir que a natureza age como a mente, mas não conseguem admitir a proposição de que o universo se comporta exatamente como a mente. Schrödinger tinha aceitado este impasse há quase um século, quando declarou que não fazia sentido subdividir a consciência. Se é que ela existe, existe em todo lado e, acrescentaríamos nós, sempre. Assim sendo, quando alguém diz que a consciência é propriedade exclusiva do cérebro, está a ser tendencioso. O cérebro não está a fazer nada de mais que não esteja a acontecer no universo. Porque é a mente humana criativa. Porque o cosmos é criativo. Porque evoluiu a mente humana. Porque a evolução é construída no tecido da própria realidade. Porque tem significado as nossas vidas. Porque a natureza prossegue uma jornada em direção a objetivos e à verdade. Prometemos responder às perguntas porquê que surgem em todo o lado da nossa vida cotidiana e agora temos a resposta para todas elas. A mente cósmica direciona todos os eventos e dá-lhes um objetivo. Nesta altura já cobrimos nove mistérios cósmicos que levam a duas conclusões. Primeiro, as melhores respostas a ser oferecidas pela ciência não são suficientemente boas. A ideia, estamos quase lá, utiliza uma máscara de otimismo, mas por trás da máscara existe confusão
e falta de confiança. Muito menos popular é a ideia. Mal acabamos de começar a encontrar as respostas. Mas a sua posição guarda a enorme quantidade de provas à parte. Até pode ser verdade atualmente que este ponto de vista seja sustentado pela maioria dos investigadores e teóricos. A segunda conclusão é que a realidade está a tentar dizer-nos algo novo. Está a dizer que o cosmos precisa ser redefinido. Todas as palavras tabus rejeitadas pelo fisicalismo, criatividade, inteligência, objetivo, significado, ganharam um novo início da vida. Com efeito, já demonstramos que são a pedra fundamental do universo consciencioso expressamente criado para a evolução da mente humana. A realidade é o juiz final. Não há tribunal ou instância superior acima dela. Se a realidade indica o caminho para um novo universo, seria inútil resistir. Confiar na ideia. Um dia vamos encontrar todas as respostas. Não nos faz ficar mais perto do objetivo de derrubar a natureza da realidade aqui e agora.